Então, um caso bem típico que nós conhecemos aqui é o seguinte: o juiz indefere, olha, você não precisa produzir essa prova, porque entendo que é desnecessário, e julga contra a parte. Ele viola o princípio da boa-fé, o contraditório amplo, etc., etc., etc. E, se o tribunal superar isso, vai ter que voltar para que se perceba isso. Isso está bastante vinculado ao princípio da boa-fé. Outra coisa é o julgamento de questões idênticas sem evidenciação da distinção. É um ato em que o juiz não julga nem opera com a boa-fé. Bom, ela alcança também auxiliares e terceiros. A boa-fé objetiva é regra de interpretação dos contratos e não de mera aplicação. Ela não se restringe à contratação, mas à execução do contrato. Por isso que ela assume 3 funções principais. A função integrativa, interpretativa, que é óbvia, que eu uso a boa-fé para interpretar a conduta, o ato, a decisão. A limitativa de direitos, a boa-fé existe para que não haja abuso de direito, exercício irregular de direito, é através dela, o antagonismo dela que leva a isso, e a criação de deveres, é o eixo de cooperação, eixo de proteção da outra parte, da transparência, informação, aviso, criação de deveres laterais. A boa-fé aqui vai interagir com o princípio da cooperação de que alude o artigo 6º. Todos eles vão se imbricando. E quais são os deveres de boa-fé? Os que eu trouxe, que nós costumamos ver, o exceptio doli, a exceção que a pessoa tem de paralisar o comportamento de quem age dolosamente contra si, a venire contra fatum próprio, que é a proibição do comportamento contraditório, por exemplo, vícios formais não alegados, a parte não pode depois querer trazê-los, ou seja, nulidade algibeira, etc., etc. Suprécio, que é a supressão de determinada posição jurídica de alguém que, não tendo sido exercida por determinado espaço de tempo, entende-se não ser mais possível exercê-lo. A suprécio no direito do trabalho sempre leva a surrécio. E é uma coisa muito comum nossa. Vamos dizer que o empregador tem o direito de exigir um comportamento do empregado. Ele não exige, depois ele também não poderá mais exigir. Aí eu caio na surrécio. Eu crio um direito para a posição jurídica contrária, que é a do empregado, no caso. E o tucoque, que é a proibição de determinada pessoa de exercer posição jurídica oriunda de violação de norma jurídica por ela patrocinada. Essa violação do princípio da boa-fé, inscrito no artigo 5º, é importante que se diga o seguinte: quando eu agir em venire, ou suprécio, surrécio, tucoque, exceptio doli, o que seja, isso não é litigância de má-fé. A litigância de má-fé, como eu disse, se aproxima da questão subjetiva, da intencional. Necessariamente, se eu estiver violando a boa-fé processualmente, eu não estou, efetivamente, em litigância de má-fé. Obviamente, se houver algum outro componente, nós poderíamos concluir. E esse princípio foi positivado em 2 momentos específicos do Código. O artigo 322, que diz: a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, que é exatamente o artigo 840, parágrafo 1º da CLT, que as partes narrarão os fatos e o juiz aplicará o direito. Aí tem um outro problema, mas, teoricamente, o juiz vai interpretar o pedido de boa-fé. Imagina aquela hipótese assim: aqui tem reflexo, aqui não tem reflexo. Nós temos aqui essa ideia. E o 483, que dispõe que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. É a sentença como unidade de sentido, cuja interpretação gera legítimas expectativas. O artigo 6º, me perdoe um pouco acelerar, diz respeito à cooperação, que eu havia manifestado já de forma antecedente. A cooperação, vou tentar traduzir para resumi-la. A ideia de comparticipação do professor Dierle, professor Humberto Teodoro e outros, ela integra essas faculdades, poderes que as partes têm, e eles conjuntamente trabalham, há uma divisão de trabalho para a elaboração da decisão judicial. Isso tem fundamento na doutrina alemã, que é uma comunidade. Eu expresso essa ideia de uma comunidade de trabalho. É uma divisão de tarefas. Então, ele entende que, veja bem, é mais grave para o processo civil e nós teremos restrições. Acaba com o policentrismo, porque no processo de 73, o juiz é o protagonista. Dá-me o fato que eu te dou o direito. Eu decido.
Então, aqui, essa ideia de processo em comparticipação, que é o cívil, ele traz uma ideia de que aquele triângulo deita. Em deitando, nós todos trabalhamos de forma igual. Todos participam para a formação da decisão judicial. Eu não tenho protagonismo. O protagonismo se divide entre todos os participantes em fato dos seus atributos. E, com isso, eu levo a ideia de boa-fé comigo para junto desse processo e chego a essa conclusão de que eu saio do processo liberal, passo pelo processo social e entro num processo democrático. Democrático por um contraditório fundamentado, que eu tenho alguns deveres, que nós vamos falar deles daqui a pouco. Então, esse dever de colaboração tem origem, em geral, no plano obrigacional. Porque, quando eu falo em obrigação, esses deveres, eu digo respeito ao direito das obrigações. Mas aqui há uma separação desse direito das obrigações, porque nós estamos falando de processo. E o conflito, obviamente, que eu não vou trabalhar contra o meu interesse, porque eu tenho que ser absolutamente esse. Colaborar, cooperar, comparticipar, não significa que eu tenho que defender a tese do meu adversário. O resultado do processo, para mim, é que eu seja vitorioso. O que eu tenho que fazer é operar com os meios de forma leal, de boa-fé, com todos os instrumentos, exercendo todos os poderes, interações e faculdades que eu tenho, para ter um resultado comum de todos eles. E por que eu chego no juiz e ele cai? Porque eu entro no problema do livre convencimento, do convencimento motivado, e etc., etc., que nós vamos passando devagarzinho. Então, a colaboração não implica na colaboração das partes contra os seus interesses, mas na consecução de um processo justo. Trata-se de um contraditório com poder de influência que cria uma comunidade de trabalho e uma divisão de tarefas. Como se caracteriza esse contraditório? Quais são os requisitos do contraditório substancial que a Constituição previu? Primeiro, dever de consulta. Decisão surpresa, aí não podemos falar. Eu tenho o dever de consultar. Segundo, dever de esclarecimento. Definição dos fundamentos relevantes, por exemplo, o desfecho da controvérsia. Vamos dizer que o juiz de primeiro grau está com dificuldade para decidir quais são os fundamentos que são os relevantes da controvérsia. Ele dá um despacho e diz assim, digam às partes, sucintamente, quais são os fundamentos relevantes para a controvérsia. E vem uma linha ou duas linhas de cada uma delas, diz ali, ele vai decidir com base nisso, por exemplo. E o dever de saneamento, que é o aproveitamento dos atos processuais, emendas inicial, superação dos defeitos formais. Ou seja, eu não posso mais ler o contraditório sem que esses três requisitos estejam presentes. Consulta, esclarecimento e saneamento. A Instrução 39 afastou o artigo 190 do CPC. Por que afastou o 190? Que é aquele que diz que as partes poderão negociar para estabelecer procedimentos adequados que entender necessário. Muito criticado foi essa opção da instrução, mas ela tem uma razão de ser extremamente relevante. Porque, veja, não me impede de inverter a prova, por exemplo, numa demanda que trate de ação coletiva, porque nós temos o artigo 765. E o nosso artigo diz que o juiz tem poder para promover todas as diligências e todas as provas indispensáveis para conduzir o processo. Se eu já tenho esse poder, para que eu vou estabelecer a negociação? Imagine, nós tivemos um caso em Minas em que um juiz ele começava a audiência e falava assim, determino a realização de uma perícia contábil, judicial, como é que era, Zé? Grafotécnica, isso e aquilo. Ela tinha um nome enorme, não tinha processo, não tinha audiência, não tinha nada. Ele mandava fazer aquilo lá, querendo ou não querendo. Podendo o perito ouvir testemunha, etc., 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 etc. Imagina um juiz que agora chega assim, olha, eu vou inverter o ônus, vocês fiquem aí, se não celebrarem um acordo, eu não faço audiência. Tá bom, mas eu tenho poder para inverter, porque o poder está no 765. Então, a nossa preocupação, como é um instituto novo, assim, espera ele funcionar. Vamos esperar, para ver se eu posso ou não abrir de molde a ensejar a aplicação do artigo 190. E, por essa opção, já que nós tínhamos o 765, nós não estabelecemos a incidência no processo do trabalho. Avanço para o artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, deveres, aplicação de sanções processuais, competindo o juiz zelar por contraditório. Bom, eu já voltei e falei contraditório de novo. Já falei de relação jurídica processual. Já falei do direito de ação. Então, o que nós estamos falando aqui? Igualdade de acesso. Igualdade de acesso, primeiro, o aspecto relevante é a inexistência de óbices econômicos. Então, não se pode... o estabelecimento do Instituto da Gratuidade e Justiça e outros tantos é exatamente para estabelecer essa igualdade no que tange ao acesso. Mas ele não se restringe ao acesso. Ele diz respeito à igualdade de armas. E aqui é uma questão
processual. Essa igualdade ela é processual, ela não é uma igualdade material, que nós estamos dizendo. Eu estou estabelecendo umas inversões em termos do desequilíbrio das partes, mas processualmente, não é no direito material. Eu trato desigualmente os desiguais no direito material quando eu crio uma relação especial que diz respeito à relação trabalhista. Eu crio uma relação material desigual quando eu trato do Código de Defesa do Consumidor e saio da hipossuficiência econômica do trabalhador, vou para a hipossuficiência categorial, que é aquela do consumidor, e saio para uma proteção ambiental, quando eu vou falar de direito ambiental, para uma proteção difusa da sociedade, do meio ambiente. E, com isso, também do direito concorrencial, que é um interesse difuso, que protege a sociedade como um todo, o consumo, de relações que desequilibrariam em face dos poderes de quem ostenta a primazia econômica. Então, isso é uma estabilidade, é um desequilíbrio material. Aqui eu estou falando de tratamento desigual no que tange ao aspecto processual. Por exemplo, inversão do ônus da prova, observado a aptidão para a prova, o ônus dinâmico da prova, que o juiz pode ir verificando ao longo do processo, a prevenção da decisão surpresa, a justiça gratuita, a isenção de honorários. Então, quando eu falo de paridade de armas, eu digo de todo esse espectro. E, finalmente, e agora mais importante, é o respeito aos precedentes judiciais. Diz que o respeito aos precedentes é uma violência à independência dos magistrados. Não é bem disso que nós estamos cuidando. O juiz está adstrito à lei num regime legal, no regime de infralegalidade, que era o existente, como o juiz agora está adstrito ao precedente. E por isso que se invoca aqui que o princípio da legalidade é o que suporta a vinculação do juiz ao precedente, para que haja igualdade no tratamento da decisão judicial para as mesmas questões. Ou seja, quando eu estou decidindo, eu reduzo aquela discricionariedade que eu tinha para interpretar a lei como eu queria. Agora eu tenho um precedente, e por isso que meu convencimento não é mais tão livre. Ele é motivado, mas não mais livre. Eu tenho uma redução, uma mitigação dos poderes de interpretação e aplicação do juiz vinculados a questões processuais. Então, aqui se respeita dessa forma, a igualdade é aquilo que eu disse, antes, durante e depois. É a igualdade na decisão judicial, com respeito ao contraditório substancial e não meramente formal. Artigo 8º, o ordenamento jurídico. O juiz atenderá aos fins sociais e exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Essa norma é uma norma de hermenêutica. Ela se concretiza como, por exemplo, o artigo 8º da CLT, que diz, olha, o direito do trabalho observará o direito comum, etc., etc., etc. É uma norma de integração. Mas o que ela diz? Primeiro, ela fala de fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Vamos voltar lá atrás, anterior a 1942. Nós tínhamos o Código de 39. No Código de 39, era um código extremamente positivista. E no Código de 39, nós tínhamos o princípio axiológico em que se fazia o seguinte, na aplicação da lei: premissa maior, subsunção, que era a decisão. Idem no Código de 73. Mas o que acontece? Em 1942, se introduz no direito civil brasileiro a lei de introdução, que dizia o seguinte: o juiz deverá observar os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. O que eu fiz quando eu introduzi essa lei em 1942? Foi a primeira lei social de hermenêutica, porque eu disse que o juiz podia ir além daquilo que estava na norma, além do texto da lei, porque ele ia observar os fins sociais a que ela se destina. Eu já tiro o direito um pouquinho de dentro da lei. O direito se afasta da lei com essa lei de 42. Agora, ela se reforça no Código agora, porque vai dizer o seguinte: no nova perspectiva constitucional, e eu agreguei o processo, desde o começo eu estou falando que nós estamos agregados, quando eu falo na Constituição Federal, eu estou dizendo uma outra coisa, eu tenho outra perspectiva da técnica legislativa. Hoje eu tenho princípios, tenho normas e tenho postulados. Se eu tenho princípios, eles têm suas finalidades, que é influenciar todo o ordenamento, mas também eles criam direitos subjetivos que podem ser exercidos judicialmente. Mas eu tenho as regras. As regras são aquelas que estabelecidas na legislação infraconstitucional e que o juiz não deve se afastar. Ele deve adequá-la à Constituição, mas nós não podemos cair no regime de panprincipialismo, de decidir tudo, olha, o princípio da dignidade, fazer isso, não é assim. Se eu tenho lei, eu só posso afastar a lei se ela for inconstitucional. Se não for inconstitucional, eu tenho
a aplicação da lei e dos seus princípios. Agora, quando eu falo em proporcionalidade e razoabilidade, houve uma crítica a essa redação do Código. Por quê? Porque proporcionalidade e razoabilidade, eu digo respeito às normas constitucionais, eu não digo respeito às normas infraconstitucionais. A norma infraconstitucional ela tem seu comando. Mas a pergunta que se faz é o que faz o professor Teoria dos Princípios, que diz o seguinte: proporcionalidade e razoabilidade não são princípios, eles são postulados. Eu confesso que entendo assim. Eu não posso julgar procedente uma ação com base no princípio da proporcionalidade. Eu, aplicando a proporcionalidade, eu julgo procedente em face da regra tal ou do princípio tal, mas não em face da proporcionalidade. Proporcionalidade e razoabilidade são princípios de eficiência que otimizam, para alguns que entendem assim, os princípios constitucionais. Então, eu não tenho a proporcionalidade e razoabilidade como princípio, mas como postulado. E por isso que há uma grande crítica ao artigo 8º, em razão da inserção dessa expressão princípios e razoabilidade e proporcionalidade. E mais, legalidade, publicidade e eficiência nós veremos aí à frente. Pois bem, supera o 8º e voa o 9º. O 9º é o princípio da decisão não surpresa. O assento constitucional é o artigo 5º da Constituição Federal. Ela induz ao desdobramento do princípio, induz ao desdobramento do princípio da cooperação, do 6º, a supressão da decisão surpresa, do artigo 10º, e a necessidade de motivação da decisão judicial, no artigo 11º, que devem ser todos lidos conjuntamente. Quando eu falo de princípio, eu tenho que trabalhar com todos eles no mesmo prazo. Então, se faz uma integração constitucional que reforça o princípio no sentido de seu contraditório, não se revela mais no plano formal, mas no seu sentido material, assegurando um contraditório capaz de influenciar a decisão judicial, que é o direito das partes de ver suas razões levadas em consideração pelo órgão no momento da decisão. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos falando desde a exposição de motivo. Eu não preciso ser repetitivo. O contraditório deverá observar, como dito nos comentários, os deveres de consulta, esclarecimento e saneamento. Na divisão de trabalho, sob a égide do Código 73, cabia ao autor formular as pretensões, ao réu deduzir os fundamentos de defesa e aí ao juiz dirigir e proferir as decisões. Aqui aparece aquilo que nós conhecemos como dami factum dabitibius. A pergunta é, continua tudo igual? Ele continua no novo Código? Vamos lembrar a diferença entre fundamentos jurídicos e fundamentos legais. Fundamentos legais são aqueles pelos quais a parte deve expor em juízo no momento que deduz a sua pretensão perante o órgão judicial. Os fundamentos legais que ele acha. Os fundamentos jurídicos, sob o égide do Código 73, eles são os fundamentos pelos quais o juiz aplica o direito ao caso concreto. Então, ele difere. Pode não ser aquele que ele arguiu, mas um outro, e estava resolvida a controvérsia, porque na livre motivação, eu decidi a lide. Agora, sobre o novo diploma, merece leitura esse trecho do professor Marinoni, Mitidieri e Arenhar. As partes não estão mais confinadas à matéria de fato, assim como o juiz não está mais circunscrito à matéria de direito. Isso porque, as partes têm o direito de se pronunciar previamente sobre as normas jurídicas que serão aplicadas ao caso concreto pelo juiz, e, o juiz tem o poder de conhecer de ofício de fatos secundários, determinar a prova de ofício. Daí que a colaboração judicial e o contraditório como direito de influência alteraram a tradicional solução otorgada à divisão de trabalho processual pelo brocado dami factum dabitibius, que destinava às partes tão somente o papel de narrar os fatos e ao juiz aplicar o direito. Ou seja, nós estamos vendo, com o resultado disso, uma mitigação do papel do próprio juiz. Em suma, o novo Código incentiva o contraditório de influência, o contraditório substancial, mas ele também estabelece o princípio da dispensa do contraditório inútil, que, se não há prejuízo, não há desrespeito ao contraditório. Tanto assim é que nos lembra do artigo 794 da CLT, que diz, olha, nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos manifesta prejuízo às partes. O Código incorpora essa solução. Tanto incorpora que só haverá necessidade de contraditório diferido ou postecipado se efetivamente houver prejuízo para a parte. Por que ele estabeleceu aquelas distinções no artigo 11, no artigo 9º, inciso 1, tutela de urgência, tutela de evidência, a decisão prevista no 701? Porque ele está dialogando só com a parte.
E eu também posso julgar o pedido improcedente se houver súmula do Supremo ou do tribunal vinculante em repetitivo ou assunção de competência. Por quê? Porque eu indeferi a inicial, que já havia jurisprudência, mas o prejuízo é só da parte, ela que está dialogando comigo. Se ela impugnar a minha decisão, é que aí vai se estabelecer o tal do contraditório diferido, o contraditório post-etipado, porque aí a outra parte será intimada. Olha, ele não concordou com a decisão e agora começa a prejudicar a sua órbita jurídica, a sua posição jurídica e processual. Aí sim ele é post-etipado, que é essa ideia de contraditório diferido. Ou seja, ele tem que ser exercido, mas pode ser exercido numa fase superveniente, porque o contraditório inútil também é princípio do Código. Passamos ao artigo 10, que diz respeito a... O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Bom, vamos separar a parte final. A parte final diz respeito às questões de ordem pública. Se ele não pode decidir, ainda que se trate de questão que ele conheça de ofício, ele vai ter que abrir o prazo para que as partes se manifestem e ele decida. Ponto. Isso está fácil. Agora, o que se quis dizer com o antes disso? O antes disso tem que ser lido com o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, diz assim: todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, lá fala fundamentos, lá fala os argumentos capazes de, em tese, por si, afetar o resultado da decisão. Eu me lembro de várias decisões de vícios procedimentais em que nós dizemos assim: reconheço a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, porque o fundamento deduzido pela parte, por si só, é capaz de alterar o resultado da demanda. Da demanda. Mais ou menos o 489, parágrafo 1º. Então, eu leio fundamento lá com 489, parágrafo 1º e seu inciso 4º. Toda a doutrina está vinculando essa leitura, ela não separa. E mais, eu não comungo também da ideia de que motivação e fundamentação sejam figuras, categorias diferentes. Motivação e fundamentação significam unicamente a exposição das razões de direito que se decide uma lide. Portanto, elas são uma única coisa. Aí vem a discussão assim: bom, uma fundamentação exauriente, fundamentação suficiente. Quando eu falo fundamentação exauriente, o que isso significa? Fundamentação exauriente é quando eu tenho que observar o quê? O 489, parágrafo 1º, inciso 4º. Todos os argumentos capazes de infirmar. Quando eu falo em fundamentação suficiente, eu digo o quê? Quando eu decido a causa pelo exame da causa petente da inicial ou pelos fundamentos relevantes da defesa. E o juiz, no seu livre convencimento, decidia. Agora, ele não é livre, porque o convencimento é motivado, vincula. E se vincula, eu tenho que ver o argumento capaz, que não significa que eu tenha que afastar tudo aquilo que a parte alegar. Veja, argumentos capazes. Agora, o que pode ocorrer com isso aqui na prática? O professor Daniel Amorim coloca essa questão e diz o seguinte: olha, é capaz de ter... Mudamos para continuar no mesmo. Porque quem vai fazer o controle do vício endoprocessual? Quando a parte disser assim no recurso, mas esse argumento era capaz de alterar a decisão, e por isso eu requero a nulidade da decisão. O tribunal vai dizer assim: não, mas não conheço, não, esse aí não é suficiente, não, o outro está bem decidido. Acabou. O controle fica judicial, é o controle de cima para baixo. Então, exigirá dos juízes uma nova visão do processo. Pode ser que, naquele momento, esse argumento ele não mude, mas pode ser que, lá na frente, ele mude para outros. Então, nós temos uma dimensão maior, mas o controle não vai deixar de ser judicial. E, com isso, nós talvez estejamos no mesmo lugar com relação a isso. Mas os argumentos impertinentes, inservíveis, irrelevantes, eles não devem ser apreciados, e aí vem a questão: se esses documentos, se esses argumentos contiverem um risco de tentar estar induzido o juízo em erro, eu posso chegar aí na litigância de má-fé. Da mesmo modo que se exige que o juiz fundamente, eu exigi ao longo com participação, colaboração, boa-fé, e caio aqui também, no dever de que a prática desses atos que me leve à construção da decisão democrática não sejam atos que estejam visando a indução em erro do juízo,
por isso eu penso que nessas hipóteses poderão ser apenados, cominados de litigância de má-fé. Artigo 11. Eu vou passar uns 10, 15 minutos, até em razão um pouquinho do atraso, mas eu acelerei um pouquinho. O artigo 11, por si só, ele já foi objeto de manifestação pelo ministro Zé Roberto, pelo ministro Aloísio, na primeira aula, que muito bem enfrentou o tema, e, na verdade, ele é a mudança de paradigma, né? Quando eu digo que todos os julgamentos serão públicos, fundamentadas todas as decisões, e aqui eu tenho que ler o artigo 11 com o artigo 489, porque há de se entender o seguinte: por que já tem no 11, o que se escreveu no 489? O 489, primeira coisa, ele não é taxativo. Esse artigo ele é meramente enunciativo. Ele não traz aqui todas as hipóteses de nulidade. Ele está trazendo aquelas que o legislador entendeu que eram assim, indispensáveis. Já foi falado pelo ministro Aloísio. E há alguns conceitos que nós realmente temos que alterar, porque a fundamentação e a manifestação das partes, em comparticipação, volto tudo de novo, comparticipação, boa-fé, colaboração, são indispensáveis à influência da decisão judicial. Daí porque, no inciso 4, fala argumentos decididos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Leio com 11. E leio com 10º. Portanto, aqui se pode concluir o seguinte: a meu juízo, não temos mais o iura novit curia como antigamente o víamos. O iura novit curia não está suprimido. Eu só não posso aplicá-lo sem que eu ouça as partes. O juiz, se entender que ele tem que decidir em razão de um outro fundamento, de alguma outra coisa, em razão do iura novit curia, ele abre o prazo, ouve as partes e depois decide. Ou seja, o iura novit curia não está extinto, ele está mitigado. Se eu mitiguei o iura novit curia, eu estou falando o que aqui? Não tenho mais o livre convencimento. O convencimento é motivado, em razão do que se contém nas peças que conduzem à prolação das decisões respectivas. E aí vem aquela ideia, aquelas famosas decisões que transcrevem os fundamentos da decisão passada, a meu juízo, estão todas excluídas, porque ela é nula, por todos os fundamentos, eu estou reproduzindo. E veja, por exemplo, no agravo interno, que está no artigo 1021 do Código de Processo Civil, que ele diz o seguinte, quanto ao agravo interno: essa norma talvez não tenha sido citada no parágrafo 3º, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo. Se lembra daquele negócio? Decidiu isso aqui, não altera os fundamentos, mantém. Está vedado. Aqui está aqui. Se está aqui, o rol não é taxativo. Se não é taxativo, ela é nula. E se vier uma rescisória, se vier um vício, vai ser nula. Agora, veja bem, havia uma certa blindagem das decisões da turma, porque a SDI trabalha com a perspectiva da divergência jurisprudencial, para efeito de conhecimento dos embargos e julgamento. Ele não trabalha mais, porque agora esse controle, sabe onde é que foi parar? Se os senhores pensarem na leitura do 489 e do 966 do Código, na ação rescisória. Se houver nulidade de possessão por rescisória, eu posso anular a sentença. Eu controlo a judicialidade das decisões proferidas na turma, que eu não tinha mais, mas agora voltou no Código, eu controlo por lá. Como a STI 2, para a alegria de vários colegas, tende a crescer, a se desdobrar, nós ficarmos apenas com 2 sessões, nós vamos ter uma divisão de trabalho équa e justa. Então, com isso, nós poderemos resolver essas questões com uma certa tranquilidade. Mas eu não vou ingressar no artigo 10º, até a questão da ordem, em respeito ao que os colegas já colocaram com muita propriedade, mas é dizer esse ponto fundamental. O princípio do iura novit curia não terminou, ele só está diferido, e o livre convencimento não existe mais. É importante que consultemos as contrarrazões, as razões do recurso, verifiquemos o pré-questionamento, que realmente ele poderá ser combinado de nulidade, se nós queremos realmente dar efetividade à nova ordem jurídica. Por outro lado, esse dispositivo 11 também fala do segredo de justiça. Esse segredo de justiça
está disciplinado no artigo 189 do Código. A função da publicidade, antes me perdoe, ela tem um duplo fundamento. A interna, ciência aos sujeitos da própria relação jurídica processual dos atos, e a externa, que é o controle da sociedade sobre a atuação do judiciário. É aquilo que eu falei da decisão democrática. E, quanto ao segredo de justiça, que está disciplinado no 189, ele tem uma dupla função. Por exemplo, uma das razões é o decoro e o interesse público ou social cujo resgate se sobrepõe à realidade. Ou seja, na hipótese do inciso 1º, que fala de interesse público e social, o juiz tem uma liberdade, muito mais do que havia no Código de 73, de dizer que aquele caso era um caso de segredo de justiça, não eram aquelas hipóteses bem taxativas das anteriores. E no inciso 2º, ele prevalece em razão das questões de decoro, necessariamente aquelas que envolvem família, etc., etc. Por isso, de forma bem objetiva, eu passo pelo esse artigo 11, mencionando tudo que os colegas já falaram. E, de outro lado, vamos ao artigo 12. O artigo 12 estabelece a ordem de julgamento nos tribunais e todo o rol de exceções, de forma também bem objetiva, para fecharmos. A dúvida que se tem aí é que, se essa imposição cronológica de julgamento visa a duração razoável do processo, a impessoalidade e ao respeito ao princípio da isonomia. De fato, se o processo fica um processo antigo e nós estamos julgando os processos novos, deixando de observar, nós estamos tratando desigualmente litigantes iguais. Então, se ele entrou primeiro, a ordem cronológica se vincula à duração razoável do processo, à impessoalidade e ao princípio da isonomia. Aí se pergunta, bom, a reforma que foi feita pela Lei 13.256 retirou do obrigatoriamente para o preferencialmente. Significa que isso extinguiu a ordem cronológica? Eu comungo nessa altura com o professor Wambier, que diz o seguinte, olha, não é que ele tornou ineficaz o dispositivo, ele abriu as hipóteses de exceção. As exceções são maiores do que aquelas que estão legalmente previstas, desde que fundamentadas, é claro. Eu não posso mudar a ordem sem dar qualquer fundamento. Eu posso explicitar, dizer, olha, por esse fundamento aqui, inclusive público, sujeito ao controle, eu faço a mudança da ordem cronológica. Mas ela não acabou, porque eu estabeleci o tempo preferencial. Se fosse assim, o Código tem inúmeros outros dispositivos, ele traz a alusão ao preferencial sem estar, efetivamente, revogando os dispositivos. Portanto, eu aqui fecho no artigo 12. Quanto ao artigo 13, o artigo 14 e o artigo 15 já foram ditos pelo ministro Talazem. Não vou voltar a repetir. Me limitei a esses dispositivos, que eram aqueles relacionados às normas fundamentais, mas, sobretudo, trazendo a história dos dois códigos para que nós possamos ter a compreensão de que esses valores, essas normas, até o artigo 12, elas vão influenciar toda a interpretação do Código. Se eu tiver uma dúvida no que dispõe um dispositivo, eu volto nessas normas, e nessas normas eu, efetivamente, vou encontrar a melhor solução para a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, o convite da ministra Cristina, espero ter correspondido à confiança de Sua Excelência e dizer para os senhores, no final, vejam com as voltas que a vida deu com esses códigos, citando essas exposições de motivo, que a minha posição aqui é simplesmente fazendo uma metáfora com aquele livro Carteiro e o Poeta. Aqui, eu sou carteiro. Então, é aquela história que o carteiro e o poeta estão caminhando na praia, o poeta vira-se para o carteiro e pergunta para ele, olha, o que você entendeu da minha poesia? E ele disse. Aí o carteiro falou assim, eu não disse nada disso. Ele disse, você pode não ter dito, mas a poesia é minha. Então, quer dizer, essa aqui é a minha interpretação. Obviamente, os poetas são aqueles que escreveram. Eu estou trazendo a minha interpretação. Muito obrigado. Boa tarde. Quer aqui? Boa tarde a todos. Estou aqui apenas para, no encerramento, reiterar o agradecimento da ENAMAT aos eminentes colegas ministros que responderam, né, com o seu esforço, né, com a dedicação do seu tempo, que é tão escasso, e, sobretudo, dos seus conhecimentos para trazer essas informações, estes conteúdos
né, a todos os magistrados e servidores do Tribunal Superior do Trabalho. Então, a ENAMAT realmente reitera aqui, ministro Luiz Felipe, Vossa Excelência, que está encerrando este importante seminário com uma palestra fantástica. Agradecer, aqui está também o ministro Pimenta, que foi um dos professores palestrantes. Agradeço aqui a presença também do ministro Brito Pereira, nosso conselheiro do ENAMAT, e agradeço a todos, portanto, a todos os palestrantes que foram realmente os responsáveis, né, pela realização tão bem sucedida deste seminário. E agradeço a participação de todos. Reitero que no YouTube, e o acesso é fácil, porque pelo site da ENAMAT é imediata a ligação com o ícone, né, que possibilita a visualização das palestras que foram aqui proferidas a qualquer tempo. E realmente está muito bom esse acesso, e tenho certeza que nós ainda vamos. Eu tenho assistido sistematicamente pelo site da ENAMAT, e peço que divulguem aos servidores que eventualmente não puderam em algum momento participar, que o façam, né, ouvindo e vendo pelo YouTube. Muito obrigado, né, a todos, e uma boa tarde, e, sobretudo, muito obrigado, ministro Luiz Felipe, e parabéns, ministro Pimenta, que aqui representam, né, os demais palestrantes. Obrigada, portanto, a todos. Uma boa tarde. E fica encerrado, né, este seminário.